Mateus, obrigada, viu, gente? Mateus, capítulo 1, verso 18, quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim o texto: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de coabitarem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. E projetando ele isto em sonho, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Complete aí, por favor, porque o que nela é gerado é do... Agora abra lá em Lucas, capítulo 1. Passeie aí com a sua Bíblia, desfolhe ela. Lucas, capítulo 1. Verso 28, quem achou, diga amém. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada seja, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela, porém, se perturbou muito com essas palavras, porque considerava que saudação seria essa. Então disse-lhe o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Tu conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: mas como se dará isso, visto que eu não conheço homem algum, não tive relação com homem algum? E respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há nascer será chamado de Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Diga amém por essa palavra. Glória a Deus. Vocês estão aqui aproximadamente desde as 5 ou desde antes? Quem está desde antes, diga: Deus está aqui. Bastante gente, né? Então eu vou pedir uma gentileza para o pessoal da iluminação. Por mais que o espírito esteja pronto, a carne é fraca. Então eu vou pedir para a gente deixar as luzes acesas como estavam, porque senão pode ser que alguém seja arrebatado no espírito, mas pode ser que alguém seja arrebatado no sono. E daqui da onde eu estou, eu não vou conseguir discernir. Então deixa aceso, esquentando o quengo delas aí, que essa luz é um sol para cada pessoa, né não? Mas no final vai dar tudo certo. Se vocês puderem, mantenha assim, viu? Glória a Deus. Maria vai viver algo tremendo da parte de Deus. Eu costumo sempre dizer, quando eu estou diante desse texto, que o que Maria vai viver é inédito, absurdo e sobrenatural. Eu disse inédito, absurdo e sobrenatural. Agora você vai. Inédito porque aquilo que aconteceu na vida de Maria, antes dela nunca houve, e depois dela jamais aconteceria novamente. Isso sim expressa com propriedade o significado da palavra inédito. Não é aquele inédito de um filme que está passando na televisão, mas já esteve em cartaz no cinema. Não, é inédito em todos os ângulos, de todas as formas. Nunca, jamais na história um ventre havia sido visitado para ser gerado pelo poder do Espírito Santo. E depois de que isso aconteceu na vida de Maria, jamais essa história iria se repetir novamente. É por isso que o Filho do Deus vivo não é o primogênito, mas é o unigênito de Deus. Absurdo porque a moça era virgem, e todas as vezes que alguém estiver debaixo de uma palavra, tal pessoa estará debaixo de uma atmosfera absurda.
E a promessa que estava liberada sobre a terra para o cumprimento do Filho de Deus, vou pedir para tirar um pouquinho o eco, abaixar um pouquinho a PA, porque eu estou me ouvindo 2 vezes e aí confunde a minha mente. A palavra do profeta Isaías que havia sido liberada era: eis que a virgem conceberá. Olha para quem está do teu lado e diga: se tem promessa, vai ter absurdo. É absurdo porque o que a promessa, o que a profecia messiânica dita por Isaías liberava acerca da pessoa que fosse alvo do cumprimento dela? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E Maria era virgem. E aonde que uma pessoa virgem vai conceber? Só que por isso Gabriel diz: como descerá sobre ti o Espírito Santo. Essa obra quem vai fazer é o Espírito Santo. Eu não quero você suspeitando do cenário do cumprimento da promessa. Eu não quero você desconfiada das coisas que Deus disse que ia fazer, só porque elas fogem à circunstância da realidade, só porque elas ainda não aconteceram na vida de ninguém, só porque nunca se deu na vida de alguém o que Deus está dizendo que vai se dar na sua vida, só porque na vida dos outros parece que acontece fácil, mas na sua vida parece que tudo é impossível. E Deus está dizendo: é porque na vida deles acontece de forma natural, mas sobre a tua vida eu depositei uma promessa. Então eu não quero você achando absurdo coisa estranha. Não ao ponto de achar que se é absurdo não pode acontecer, mas pelo contrário, se você está debaixo de uma palavra, se é absurdo, o alvo é você, porque você está debaixo de uma promessa e está debaixo de uma palavra. Então é inédito, é absurdo. E aí agora, para completar a trilogia do milagre, é sobrenatural. Aquilo que acontece na vida de Maria é sobrenatural. Por que é sobrenatural? Porque não pode ser realizado por uma ótica horizontal. O que é horizontal, gente? Horizontal é linha reta para baixo, significa a margem do horizonte, né? Tudo aquilo que você vê na horizontal. O horizontal tipifica a terra. Completa aí para mim, por favor. Horizontal tipifica? Então faz assim com a sua mão e diga: horizontal. Isso, diga: quando sou eu, opero aqui. Aonde, gente? Na horizontal. Agora, o texto é claro, aquilo que vai acontecer na vida de Maria é inédito, absurdo e... se é sobrenatural, é a vertical entrando na horizontal. Então Deus está dizendo: alinha a tua vida aqui, que eu farei algo aqui. Olha para quem está do teu lado e diga para essa pessoa: organiza a horizontal, que Deus entra na vertical. Oh meu Deus, quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Oh, aleluia. Então agora, para que fique bem afixado, porque essa noite é uma noite de instrução da palavra de Deus, diga: inédito, absurdo e sobrenatural. Essa é a palavra de Deus que vai se cumprir na vida de Maria. O anjo chega para Maria e ele vai mostrar para a gente que não importa a circunstância que ela vivia antes, importa quem ela era. Ela não foi escolhida pelas coisas que ela era capaz de realizar, ela foi escolhida por aquilo que ela era capaz de ser. O capítulo 1 do livro de Lucas vai dizer que na visita de Gabriel a Maria vão acontecer algumas coisas interessantes. Por exemplo, Gabriel é o mesmo anjo que visita Zacarias, o sacerdote, marido de Isabel, futuro pai de João Batista. Quem está entendendo, diga amém. Zacarias estava no altar, e quando esse mesmo anjo chega para cumprir uma palavra na vida de Isabel, que também foi predita pela boca do profeta Isaías, que dizia: voz que clama no deserto, endireitai ou preparai o caminho, as veredas do Salvador. Essa palavra diz respeito a João Batista. Quando o anjo Gabriel chega para evidenciar o cumprimento dessa palavra sobre a casa de Zacarias, Zacarias é sacerdote, Zacarias é próspero, Zacarias tem uma vida organizada, estabilizada. Porém, Isabel, sua esposa, não dá luz a filhos, e o texto diz que ela já é avançada em idade. Quando Gabriel chega e libera a palavra de que Isabel, mulher de Zacarias, iria gerar um filho, antes mesmo de liberar a palavra, o texto diz que quando Zacarias vê o anjo, ele começa a tremer uma perna na outra, ele ficou apavorado com a aparição do anjo. Agora você vê um homem de altar, um homem de patente, um homem de sacerdócio, um homem de arca, um homem de nuvem, um homem de glória,
um homem que precisa estar habituado com o peso da Shekinah, alguém que precisa compreender a escada que liga o céu e a terra, os anjos que descem e sobem dela. O texto diz que quando ele vê o anjo, aonde? Numa circunstância totalmente angelical e sobrenatural. Aonde? No altar. Mesmo assim, ao ver o anjo, ele fica apavorado. Ele bate a perna uma na outra. Camila, por que você está dizendo isso? Para você entender que o sobrenatural não visita só o altar. Preste atenção. Zacarias é um homem de patente eclesiástica. E Maria nem entra na sinagoga, entra. Maria não oferece sacrifícios diante do Senhor. Mas o mesmo anjo que visitou Zacarias também visitou Maria. Oh, mas olha a diferença. Enquanto um fica apavorado, o texto diz que Maria só acha a saudação do anjo estranha. Gente, eu só posso achar estranho aquilo que eu conheço. Eu só posso achar esquisito aquilo que eu sei como funciona. Se você, por exemplo, come uma comida que você está habituado, se ela tiver azeda, você conhece, sim ou não? E você não precisa comer para saber que está azeda. Por conhecer, pelo cheiro, você já disse, isso aqui não está bom não. Porque você conhece. Então eu só posso achar estranho aquilo que eu já conheço como funciona. Enquanto Zacarias está apavorado por ver Gabriel, o texto diz que Maria vê Gabriel e acha estranha a saudação. Ou seja, ela achou estranho o jeito que ele falava, não a presença dele. Olha isso, olha o que ela está colocando aqui. Para ela não é incomum um anjo aparecer. Para ela não é incomum um anjo falar. Para ela é incomum o jeito que o anjo está falando com ela. Ela não se perturba por causa da presença do anjo. Ela se perturba por causa da forma como ele saudou ela. Agraciada, salve, bendita és tu entre as mulheres. Enquanto Zacarias está batendo o joelho, Maria está dizendo, esse anjo falou diferente. Se falou diferente é porque já viu ele falar outras coisas. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender, levanta a tua mão, porque Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele está preparando algo inédito, algo sobrenatural e algo absurdo para a sua vida. Mas você tem que tirar de ti essa visão de achar que você é pequenininha, que o que Deus tem é para Camila, que o que Deus tem é para Ana, que o que Deus tem é para Pastor Mel, é para Nájila. Deus está dizendo, eu visito o altar, mas visito tua barriga na beira do fogão. Eu visito o altar, mas também te visito no ônibus que você pega. Eu visito o altar, mas também te visito naquela rua sem asfalto aonde tu mora. Eu visito no altar, mas também te visito andando a pé na rua. Eu visito quem tem carro, mas também visito quem não tem nem bicicleta. Porque a sua geografia não tem o poder de mudar os meus propósitos. Deus está dizendo, eu não te avalio por como você está, eu te avalio por quem eu sei quem você é. E é por isso que Maria foi visitada. Deus está mandando eu dizer isso aqui para alguém. Seja profeta, seja profetisa do eterno nessa noite. Olhe para uma mulher de Deus aí do teu lado e diga para ela, tua geografia. Diga, tua geografia não muda a profecia. Diga, mas a profecia vai mudar a tua geografia, vai mudar tuas circunstâncias, vai mudar a tua realidade. O anjo que visita Gabriel também visita Maria. Só que a única diferença é essa. Gabriel está assustado, Zacarias está assustado com Gabriel e Maria não. Maria não. Meu Deus. Meu Deus. Para de ficar assustado o tempo todo com o sobrenatural. Vou falar rasgado do jeito que Deus está mandando. Tem gente aqui pedindo para viver de Deus uma experiência sobrenatural, mas quando sente o peso da glória, corta o fio da ligação. Não, isso é demais para mim. Deus está dizendo, não, isso não é demais para você, isso é o que eu quero ter com você. Esse é o nível de intimidade que eu quero desenvolver com você. Oh, rebacachore, ramana, xereba. Ele diz, Maria, você vai conceber e vai dar à luz ao Filho de Deus. E quando ela ouve essa palavra, ela não duvida, mas ela desperta interesse de saber como, porque ela tem a sua virgindade e ela acredita que essa virgindade possa ser impedimento para gerar um filho, uma vez que ela acredita que uma conceição só pode acontecer da forma como a gente conhece. Então preste atenção, a virgindade de Maria, que é na verdade o auge da sua pureza,
E quando eu falo aqui de virgindade numa atmosfera espiritual, eu não estou falando sobre sexologia, gente, ou sobre sexualidade. Eu estou falando especificamente sobre um nível de separação, de consagração, de quem está sobre a expectativa de um tempo, de quem se guarda para algo, de quem não vive uma vida tentando, mas vive uma vida de espera para poder tomar uma decisão assertiva única. Maria então pensa que a sua virgindade se coloca como um problema para que esse milagre aconteça. E é aqui que se manifesta o absurdo e o sobrenatural. Quando ele diz, tu conceberás e darás à luz a um filho, então ela diz, mas como isso vai acontecer? Como se dará isso, visto que eu sou virgem e ainda não conheci varão algum? Agora perceba, aquilo que Maria acha que é um impedimento, na verdade é um dos critérios que foram escolhidos para que se cumprisse sobre a vida dela a palavra. Tem muita coisa na nossa vida que a gente acha que é por causa disto que não vai acontecer. Ah, é porque meu marido não é crente que eu não vou poder viver isso. Ah, é porque meu filho ainda não nasceu que eu não vou poder conquistar aquilo. Ah, é porque meu filho desviou que eu não vou poder viver tal realização. É porque eu ainda não tenho uma porta de emprego que não vou poder conquistar tal sonho. A gente começa a utilizar coisas na nossa vida que parecem caminhar na contramão daquilo que Deus falou que ia realizar. Veja, ele diz, você vai gerar. E ela diz, como se eu sou virgem? Então ela pega a sua virgindade como se fosse um nível de impedimento para que houvesse a sua gestação. Só que na verdade o que ela achava que era impedimento foi o critério que Deus utilizou para escolher ela. Você está entendendo o que Deus está falando com você? O que Deus está dizendo é, esta área da tua vida que tu pensa que é o problema para eu não agir, fique ciente, é o critério pelo qual eu escolhi você para cumprir essa promessa. O que Deus dizia pela boca do profeta Isaías? Ele dizia, eis que a virgem, completa aí meu povo, eis que a, abre essa boca, eis que a virgem conceberá. Então, na verdade, o que Maria está pensando, isso aqui vai dar ruim, é o que Deus está dizendo, é por causa disso aí que vai dar bom. O que você acha que é o que dificulta o teu caminho, foi um dos critérios pelo qual Deus te escolheu para trafegar esse caminho. Lembra de João capítulo 9, Jesus curando o cego de nascença? Ele passa, vê um homem cego de nascença, e a gente olha para aquele homem, e os discípulos estão olhando para aquele homem que é deficiente. Completa aí meu povo, ele é deficiente visual. E aí eles dizem, Rabi, quem pecou? Ele ou os pais dele para que ele nascesse cego? E Jesus diz, nem ele nem os pais. Mas isto aconteceu para que se cumpra nele a obra do meu Pai que está no céu. Olha isso. Olha o que o Senhor está dizendo. Aqui não tem misticismo, não é por causa disso, nem por causa daquilo. Olha o que ele está dizendo. Nem isso, nem aquilo. Isso aqui que vocês consideram um problema para eu não operar, é o critério que me fez parar aqui, para o nome de Deus ser glorificado. Jesus para, cospe no chão, mistura barro, lodo ali, faz uma lama com a saliva dele, aplica nos olhos do cego e aquele homem passou a ver. O que a gente aprende em João 9 com a cura do cego? A gente aprende que as nossas deficiências não impedem Deus de operar. As nossas deficiências não determinam aonde a gente para. As nossas deficiências determinam por onde Deus começa. Deus está dizendo, é nessa área que eu vou começar. Essa área que você pensa que te impede de viver o milagre, e você pensa, é por causa disso que eu não posso viver. E o Senhor está dizendo, é por causa disso que eu vou fazer. Mas você pensa, como é que eu vou viver se essa área me para? E Deus está dizendo, essa área não te para, essa área é por onde eu começo. Ela inaugura a parte por onde Deus começa. Maria pensa, como é que uma virgem vai gerar? É como se Deus respondesse, é porque você é virgem que eu escolhi você para gerar. Levanta a tua mão, Deus está dizendo, o teu problema é um problema só para você. O teu limite é um limite só para você. Porque para mim o que você chama de problema, eu chamo de critério. O que você chama de final, eu chamo de começo. O que você chama de ponto, eu chamo de vírgula. O que você acha que é o fim,
é o start de por onde eu vou começar a agir. Então não fique achando que por causa disto ou daquilo você não viverá o inédito, você não viverá o absurdo e você não viverá o sobrenatural. Essa noite no terceiro congresso das filhas do rei, Deus está dizendo: eu te trouxe aqui para te ensinar que é tempo de você viver o inédito, o absurdo e o sobrenatural. Você vai gerar, Maria. Oh meu Deus. Camila, eu já gerei. Nem tudo que a gente gera é filho. Tem sonhos aí sendo gerados. Tem gente aqui gerando uma empresa no âmago da alma. Tem gente aqui gerando projetos. Estamos vivendo um dia e um tempo onde fala-se muito sobre a legalização do aborto. O impacto disso é tão grande que eu tenho percebido que até no âmbito espiritual existem pessoas abortando sonhos e projetos por causa de circunstâncias. É gente que decide matar antes de deixar a barriga crescer, sobre as ameaças daquilo que já recebeu. Só que e se eu te disser que nessa noite, sobretudo no quesito espiritual, Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: deixa crescer e paga para ver o que eu vou fazer. Olha para quem está do teu lado e diga: chazinho de aborto não. Fala rasgado, diga: erva que mata não. Deus trouxe gente hoje aqui para no mundo espiritual, Ele está dizendo: eu vou te tirar de mesas que você se senta, cuja conversa é só chá de erva que mata, cuja conversa é só de gente que vem para assaltar o teu ânimo, para assaltar o teu coração. Deus está dizendo aqui para alguém desse jeito: eu vou mudar a fechadura da tua casa, porque eu não quero que entre lá dentro mais gente que só entra para dizer o que não pode, como não pode, porque não pode. Deus está dizendo: a partir de hoje eu inauguro um tempo de Isabel na tua caminhada. Você vai começar a andar com gente que gera. Você vai começar a andar com gente que vive milagre. Você vai começar a falar de assuntos que geram expectativa. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Comece a sentar com gente que fala das coisas de Deus. E quando alguém disser assim: ah, mas você só fala das coisas de Deus. Eu só falo das coisas de Deus, porque quem me sustenta é Deus, quem me guarda é Deus, quem dá vitória para minha vida é Deus, quem me alimenta é Deus, quem guarda meus filhos é Deus, quem sustenta a minha casa é Deus. Eu estou de pé por causa de Deus. Você acha que eu vou falar de quem, meu irmão? Eu vou falar do que o jornal falou de manhã. O que o jornal falou de manhã é notícia velha para quem tem vida de quarto e de oração. Eu vou falar das coisas de Deus. Oh meu Deus. Profetize isso agora sobre alguém e diga: não haverá aborto. Está fraco, seja profeta, levanta esse dedo cheio de fogo, vai. Não aponta para ela não, mas aponta para o alto e diga: não haverá aborto, não haverá aborto, não haverá aborto, não haverá aborto. Chega de chazinho de desânimo. Todo dia de manhã é uma conversinha depressiva, à tarde um telefonema desanimador, à noite um filme dramático que não te ajuda em nada. Você fica no raio daquela série que só te deixa mais oprimida do que você já está. Deus está dizendo: a partir de hoje você vai chegar em casa e antes de enfiar o dedo na televisão, vai colocar uma água de café no fogo. Ai, Camila, mas agora de noite porque enquanto o povo dorme, tu vai pro joelho essa madrugada e tu vai falar com o Senhor. Depois você vai ter um sono que não vai ser muito longo, mas vai ser um sono reparador. Porque também que adianta? Tu vem com essa conversa de que quer dormir, parece um salame na cama, vira de um lado, vira do outro, acorda cansada mesmo depois de ter dormido 12 horas. É porque Deus está dizendo: teu problema não é sono, teu problema é falta de ânimo. Aí você toma remédio de tudo que é jeito. Eu não descaracterizo as substâncias cerebrais que precisam ser repostas com medicamento. Eu aplaudo a ciência da psicologia. Eu avalio que isso é Deus dando instrução e sabedoria aos homens. Agora, irmão, tem coisa que o Rivotril não entra, que o psicólogo não entra. Tem coisa que só entra ou se você entrar num negócio sério com Deus. Amanhã de manhã você vai acordar, vai botar uma água de café no fogo. Camila, mas é que eu não tomo café. Vai ver que é por isso que tu tá triste. Eu só tomo Toddy, só tomo chocolate. Tá na hora de tu amadurecer esse paladar, menina.
o café, nem que você tenha que pingar o leite. Para com essa agonia de só beber chocolate, 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 chocolate. Açúcar envelhece, acorda. Faz lá, faz tua devocional, faz dentro do teu quarto. Antes de se arrumar, antes de comer, antes de beber, antes de vestir, levanta. E alguém vai perguntar, tomou alguma coisa? Você vai dizer, tomei 2 ml de oração na veia. Vou tomar 5 dias de jejum no propósito, porque aqui não vai ter desânimo. Eu estou declarando em nome de Jesus, não haverá aborto para a promessa que Deus te fez. Você não vai sentenciar o fracasso, aquilo que Deus determinou para ser sucesso. Você vai gerar, Maria. Você vai gerar, Maria. Como se dará isso? Ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. É interessante porque Zacarias fala a mesma coisa, mas Gabriel responde de maneira diferente. Preste atenção. Ambos reproduzem no Novo Testamento, na colocação do grego, exatamente a mesma frase, exatamente a mesma palavra. Qual? Como se dará isso? Quando o anjo fala sobre Isabel, ele diz, mas como isso vai acontecer? E quando Maria fala, mas como se dará isso, é a mesma coisa. Só que para Zacarias ele diz, você vai ficar mudo. Ele se sente afrontado por Zacarias, porque ele é Gabriel. E ele diz, eu sou Gabriel, aquele que assiste diante de Deus. O que isso significa? É Gabriel dizendo assim, eu não invento uma mensagem não, eu sou o mensageiro, a mensagem é dele. É por isso que o próprio Jesus deixou claro que quem recebe os seus mensageiros, recebe ele. Mas quem rejeita os mensageiros, rejeita a mensagem. E ele diz, olha, quem recebeu os meus, recebe a mim. Mas quem não recebe os meus, a mim não me recebe. Então, Gabriel vai colocar diante de Zacarias uma noção de realidade. Quando ele diz como se dará isso, na verdade, a motivação do seu coração é essa. Como isso vai acontecer se Isabel é estéril? Como isso vai acontecer se Isabel é avançada em idade? Então ele diz, eu sou Gabriel que assiste diante de Deus. Se Gabriel fosse baiano, o que ele ia dizer é, você não sabe com quem você está falando, não? É basicamente isso. Sou Gabriel que assiste diante de Deus. Ele está dizendo, eu vim entregar uma mensagem de Deus. Quando o céu te faz uma proposta, você não questiona, você recebe. Você não questiona, você aceita. Então a palavra dele até manifesta curiosidade, mas na verdade, mais do que curiosidade, a palavra dele manifesta a sua incredulidade. Quando ele diz como se dará isso, o que ele está dizendo na verdade é, isso aí não tem como acontecer. Então quando o anjo percebe a manifestação da incredulidade diante da palavra, o anjo disciplina ele dizendo, você vai ficar mudo. Irmãos, e tem disciplina que é da parte de Deus um presente para o milagre acontecer. Tem disciplinas, estreitos, leitos, portas fechadas, que são da parte de Deus um livramento para a promessa não ser atrapalhada por nada. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando o anjo viu manifestação de incredulidade em Zacarias, não matou ele, bastou deixar ele mudo. Porque a Bíblia diz que a palavra da vida e da morte estão na... Tem gente que Deus não precisa matar, só precisa dar um jeito de fazer ele fechar. Então existem situações que vêm na vida de alguns escolhidos de Deus, aonde impele eles a fecharem a boca. Por que o anjo diz, você vai ficar mudo? Porque a língua dele está manifestando incredulidade, que é um nível de pecado, com certeza, que desagrada ao Senhor. Então ele fica mudo. Sabe o que é isso? É Deus protegendo Zacarias, é Deus protegendo Isabel, para que no processo da gestação, palavras que não glorificam a Deus não sejam manifestadas. Vai haver agora um processo disciplinatório da parte de Deus por intermédio do anjo Gabriel sobre a vida de Zacarias, para dizer, você vai ficar mudo até o dia do nascimento. Sabe o que é isso? É Deus dizendo, eu vou neutralizar algumas ações de você, para você não atrapalhar o processo do milagre. Tem gente aqui que é escolhido de Deus, tem gente aqui que foi escolhida por Deus, é alvo do
milagre, mas se sente limitado, se sente retido. E você pensa, Camila, será que é o diabo? Deus está dizendo não, sou eu te limitando, sou eu te neutralizando, para você não atrapalhar o processo do milagre. Agora veja, na boca dele a frase é igual de Maria, mas a motivação do coração é diferente. E para Deus, aquilo que o coração diz é mais importante do que como você se organiza na boca. Maria pergunta a mesma coisa, mas não recebe a mesma sentença do anjo. A Zacarias o anjo diz, você vai ficar mudo. Mas para Maria o anjo responde, descerá sobre ti o Espírito Santo. Quando ela pergunta, como se dará isso? Ele não diz, você vai ficar muda, Camila, mas a pergunta dela é igual a de Zacarias. A pergunta é igual, mas a motivação é diferente. Completa aí para mim, por favor, para eu ter certeza que você está me ouvindo. A palavra, a frase é igual, a pergunta é igual, mas a motivação é... Para Deus não conta oráculo não, oratória, vernáculo, traquejo, dicção. Para Deus o que conta é verdade. João capítulo de número 4, lembra? A adúltera da samaritana, fornicária, à beira do poço com Jesus, e Jesus falando água viva, ela diz, eu quero água viva. Aí ele diz, então traga aqui o teu marido. Aí ela diz, eu não tenho marido. É impressionante porque a maioria das versões traduzidas vai estar escrito que Jesus diz assim, disseste bem. Agora eu te pergunto, o que ela falou foi bonito, gente? É bonito confessar que você está com um homem que não é seu? Ou deixar claro que na verdade você tem um homem, mas ele não é seu marido? Olha isso. Jesus sabe que ela já teve 5 e o 6º que ela está agora não pertence a ela. E aí ele pergunta, traze-me aqui. Ele sugere, traze-me aqui o teu marido. E ela diz, eu não tenho marido. Aí ele diz, tu disseste bem. Então eu vou perguntar de novo. Aquilo que ela acabou de admitir é bonito, gente? Vambora, é bonito, gente? Não, mas ele diz, disseste bem. E aí em outras versões você vai entender. Por que ele disse disseste bem? Porque o que ela falou foi bonito? Não, mas porque o que ela falou foi verdadeiro. Aí ele diz, disseste bem, porque tu disseste com verdade. Para Deus a beleza não está nas palavras bonitas. Para Deus a beleza está na verdade. Sabe quem tinha palavras bonitas? Os fariseus. Conheciam a Torá, conheciam o Pentateuco, tinham as profecias dos profetas maiores de Có, mas Jesus não dedicava nem 5 minutos de conversa aos fariseus. Pelo contrário, Jesus utilizava até um linguajar que nem era próprio de sua vida. Eu me lembro quando Herodes disse para ele, vem aqui que eu quero falar com você. Ele mandou um recado e disse, diga para aquela raposa que eu tenho mais o que fazer. E não foi. Não foi. Agora você vê, ele não passa 5 minutos com os príncipes da sinagoga. Por quê? Porque os príncipes da sinagoga até falavam bonito, mas era uma cambada de endemoniado. E a prova disso, Atos dos Apóstolos capítulo 6, o texto diz que Estevão, com o semblante reluzente como de um anjo e cheio do Espírito Santo, começou a pregar a palavra de Gênesis até o Novo Testamento. Ele veio de Abraão, foi vindo em Moisés e pregando a palavra, e tudo que ele falava com verdade. Ele era melhor pregador do que Paulo? Não. Ele tinha mais autoridade do que Pedro? Também não. Mas ele tinha o suficiente que todo crente precisa ter para ter autoridade. O que? Verdade na vida. Aí ele começa a ministrar. O povo que deveria estar ali do Sinédrio, o povo que deveria estar ali dos príncipes da sinagoga, para determinar o julgamento de Estevão, não aguentam ouvir a sua defesa, porque ele não fala por ele fala pela palavra. Aí vem ele vindo, Abraão, vem ele vindo, Moisés, vem ele vindo e vem vindo, até chegar no Calvário. Quando ele chega no Calvário e começa a citar o nome de Jesus, quem estava na bancada religiosa para determinar se ele era culpado ou inocente, não aguenta. O texto diz que eles botam a mão nos ouvidos, começam a balançar a cabeça e rangiam os dentes uivando. Onde você vê isso?
isso, Apocalipse diz, no inferno, aonde só há pranto e ranger de dente. À medida que a palavra de Deus era pregada por Estevão, eles manifestavam a possessão demoníaca que havia dentro deles, mesmo habitando na sinagoga. Deus está dizendo para alguém aqui, ó, você está deixando de ter intimidade comigo, porque acha que só o pastor fala comigo, que só o cantor fala comigo, e que eu só respondo gente que tem hierarquia espiritual. Deus está dizendo, para mim beleza não está na roupa, não está no cabelo, está na verdade que o coração é capaz de dizer. Ele não dedicou 5 minutos aos fariseus, mas entrou na casa do publicano. Ele chamou Mateus para ser um dos seus discípulos, o cobrador de impostos. Ele sentou-se à beira do poço, ele curou os leprosos. Por quê? Porque beleza para Jesus não está no que eu digo do lado de fora, está nas motivações que eu carrego do lado de dentro. Deus está dizendo, eu não estou visitando os seus diplomas, eu estou visitando as suas intenções. Olha para quem está do teu lado e diga, melhora a tua intenção. Está fraco, diga, melhora. Eu vou contar de 1 a 3 e você vai gritar, você vai dizer, melhora. Camila, mas a gente não grita, hoje vai gritar porque trouxeram uma pentecostal, e eu sei que vocês também são tudo doido no Senhor. Quando eu disser 3, você vai gritar e vai dizer, melhora o teu coração, ok? É 1, é 2, é 3, grita! Deus está dizendo, melhora teu coração que eu melhoro o teu carro, melhora teu coração que eu melhoro os teus relacionamentos, melhora teu coração que eu melhoro a tua empresa, melhora teu coração que eu melhoro o teu ministério. Tudo que eu vou fazer do lado de fora depende daquilo que eu vejo quando eu olho para o seu lado de dentro. Você diz, muda fulano, muda minha casa, muda isso, muda aquilo, e Deus está dizendo, se eu não estou mudando nada à tua volta, é porque eu estou usando tudo isso para mudar você por dentro. Então melhora o seu lado de dentro. Isto é princípio. Eu disse que isto é. Desde que o mundo é mundo. Lembra como Deus fez a mulher? Adão caiu num estado de sono profundo. E ele pegou ela do lado de fora do Éden? Não, pegou ela no Éden. E ele pegou ela em algum ramo ou folha de alguma árvore do Éden? Também não. Pegou ela de dentro de Adão. Então vamos lá, a mulher nasceu de onde? De dentro do homem. Um pedaço de costela o Senhor retirou. E do pedaço da costela que o Senhor tomou, o Senhor fez uma mulher e trouxe a Adão. Ele olhou e disse, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então presta atenção. Tudo aquilo que ele queria ver do lado de fora, porque o texto diz, verso 23 ou 18 do capítulo 2, o texto diz que ele procurava alguém que fosse equivalente, porque todo dia o Senhor trazia para ele os animais, e trazia em pares, assim como fez quando fez com Noé na arca. E aí olha isso, traz e ele vai vendo que todo mundo tem os seus pares, mas ele não tem. Então o texto diz que procurava. Quem procurava? Deus. Deus não procura. Quem procurava era Adão, mas ele não achava, porque tem coisa que não tem na horizontal, só tem na... Quando Deus alinha ele na horizontal, visita ele na vertical. E tudo que ele queria naquele momento era uma mulher. Ele queria ver ela do lado de fora. Completa aí. Ele queria ver ela do lado de... Mas durante esse tempo todo, partindo do princípio que a matéria-prima que criou a mulher veio do osso da costela de Adão. Partindo desse princípio, se eu te perguntasse então a grosso modo, aonde estava a mulher esse tempo inteiro? Como você deveria responder essa pergunta? O tempo todo ela não estava fora, ela estava... E se eu te disser que as coisas que você mais almeja ver do lado de fora não estão do lado de fora? Todas elas estão do lado de dentro. Você espera que Deus mude a sua realidade para que seu coração seja mudado. E Deus espera que seu coração seja mudado para que a sua realidade seja transformada. Olha de novo para alguém aí e diga, melhora seu lado de dentro, que Deus realiza do lado de fora. Oh meu Deus! Oh meu Deus! É por isso que Deus não vai te dar um marido novo, Deus vai converter esse antigo marido mesmo.
Porque você não precisa ficar se imaginando com outro marido. É só você imaginar do lado de dentro. Esse marido, qual Camilo? Cachaceiro, Imagina ele com um hálito maravilhoso. Imagina ele com a Bíblia debaixo do braço. Imagina ele todo arrumado. Imagina ele salvo em Jesus Cristo. Você diz, Senhor, muda a minha realidade do lado de fora. E Deus está dizendo, eu vou mudar teu jeito de pensar do lado de dentro. E isso será o suficiente para tornar a sua realidade do lado de fora. Maria vai gerar. E apesar de ter dito o que Zacarias falou, o anjo vai agir com ela totalmente diferente. Não vai deixar ela muda, porque ele sabe que a frase do lado de fora é igual, mas a motivação do coração é diferente. E ele responde ela dizendo, descerá sobre ti o Espírito Santo. Sabe o que o anjo está dizendo? Maria, quem vai fazer essa obra não é você. Quem vai fazer essa obra é o Espírito Santo. Irmão, olha para mim. Não é você. É por isso que é tão discrepante o que Deus te chamou para fazer diante da realidade que você tem. Porque Deus escolheu as coisas que não são para confundirem as que são. Então a gente vê gente que não tem Deus sendo capaz de fazer coisa que a gente com Deus não consegue. E isso dá uma indignação. Não com quem faz, indignação com a gente, de perceber que a gente sente-se à frente do outro por ter sobre nós o Todo-Poderoso, mas mesmo assim o outro tem habilidades humanas, emocionais, que parece que nem com Deus a gente consegue. Ouça isso. Rapaz, Deus te usou, hein? Te usou com força, mas pode deixar ele paradinho que quando eu começar a pingar, eu procuro ele. Eu chego aqui, diga glória a Deus pela vida desse homem de Deus aí. Por muito tempo, a minha mente bugava. Porque você tem habilidades e começa a desenvolver habilidades que você sabe que é a mão de Deus sobre a tua cabeça. Tem gente aqui que só descobriu quem era de verdade depois que encontrou Deus. Porque você só vai descobrindo a tua real identidade à medida que você conhece Deus. Nesse processo você descobre dons, talentos, habilidades. Você sabe que uma mulher imbuída da autoridade de Deus é capaz de fazer coisa que ninguém é capaz de fazer na terra. E aí a gente começa a fazer tanta coisa imbuída da autoridade de Deus, que a gente começa a pensar que não depende tanto de Deus para fazer tudo, mas só algumas coisas. Porque a gente vai gerando muito testemunho daquilo que a gente já fez, e em dado momento, sem perceber, não é proposital, mas sem perceber, isso vai gerando na gente uma motivação de independência. Eu me lembro do que eu fiz e começo a acreditar que eu posso fazer. Então eu já não busco como buscava, não me vejo tão dependente quanto eu era. Já não especifico tantas coisas quanto eu especificava. E não é por maldade, é um jeito de dizer, Deus, eu estou crescendo. E daqui a pouco a gente começa a perceber que sem Deus, a gente não avançou nenhum passo, mas parece que continua parado naquele mesmo lugar do dia quando Ele encontrou a gente. A gente começa a ter a sensação de que, na verdade, a gente pode ser até uma farsa, porque quando a gente se vê tão poderosa em relação a algumas coisas, e daqui a pouco tão pequena e miserável em relação a outras que nem seus conhecidos ímpios são, você pensa, então eu devo ser uma farsa, e tudo aquilo que eu vivi na igreja deve ser uma coisa emocional, deve ser o ambiente do louvor, deve ser o êxtase da palavra. Não é. O problema é que a gente vai crescendo e vai diminuindo o nosso nível de dependência, porque nós temos a dificuldade de admitir uma realidade que todo crente em Jesus precisa admitir. Qual? É verdade que algumas pessoas lá fora têm habilidades que nós jamais deveremos ter. Mesmo assim, nós chegamos em lugares aonde eles jamais chegarão. E fazemos isso porque estamos imbuídos do poder de Deus. Agora, se tirar Deus da nossa vida, a gente não consegue fazer metade do que eles fazem sem Deus. Aí você diz, Camille, qual é o problema? Vou lhe dizer, o problema é a nossa falta de humildade para admitir que a gente não está em posição privilegiada na graça de Deus, porque a gente é bom ou tem habilidade, mas a gente está por causa do que Paulo disse quando escreveu aos Coríntios. Quem aqui é escolhido, diga amém.
Quem aqui é escolhido, diga amém. Então, se você é escolhido, você incorre no texto que Paulo falou, quando ele disse: Deus não escolheu as coisas que são, mas escolheu aquelas que não são. Então presta atenção, você não é tão boa quanto pensa, você só é cheia do Espírito Santo. Você não tem tantas habilidades quanto imagina, você só é cheia do Espírito Santo. Agora, quando você vê que você só é por causa dele, você só tem dois caminhos. Quem está me ouvindo, diga amém. Ou você desce e diz: é verdade, e continua a sua vida buscando. Ou você se sente ofendida e diz: eu não admito ser uma pessoa que só funciona na mão do Espírito Santo. Não é possível, porque o outro não ora, sai de casa, faz, levanta empresa e é bem sucedido. Agora eu não. Se eu for fazer, eu tenho que fazer 7 dias de campanha, 12 dias de jejum, 14 subida de monte. Aí você começa a dizer: não, isso aí deve ser eu que estou espiritualizando demais. Eu vou parar com isso, porque o outro não tem a metade de vida com Deus que eu tenho, e o outro vai lá e arrebenta a boca do balão. Quer saber? Eu vou meter uma roupa, vou ajeitar o cabelo e vou também. Só que aí você vê que tudo que você faz, tudo que você é, não está na roupa, não está no jeito, não está no cabelo. Irmão, eu já passei em alguns níveis e algumas fases. E eu já percebi uma coisa acerca da chamada de Deus na minha vida. Não é roupa, não é cabelo, não é brilho, é presença. Se Deus sair daqui, eu só passo vergonha. Eu não sei falar é nada. Esse traquejo, essa velocidade de palavras não vira nada. Vira uma confusão, uma bagunça. E é aqui que a nossa humildade é provada, não diante dos homens, mas diante de Deus. Porque é quando você se vê admitindo: Deus, não tenho mesmo. O Senhor não me chamou porque eu era bom. O Senhor me chamou porque ninguém me chamaria. O Senhor me escolheu porque ninguém me escolheria. Senhor, agora eu estou entendendo que eu só estou entre os grandes porque o Senhor é grande, porque eu não tenho as habilidades deles, eu não tenho os contatinhos deles, vou falar bem rasgado, eu não tenho os escrúpulos deles, porque quem vive em santidade não faz o que todo mundo faz, mas abre mão de fazer o que todo mundo faz para ver Deus fazer. E Deus está me mandando falar isso hoje aqui para as Marias que estão me ouvindo. Você está ficando revoltada com você mesma, porque você está querendo apoiar o sucesso da tua vida nas tuas habilidades, mas quando você não se via tão maravilhosa, mas sabia que era dependente, você se sentia maravilhosa, porque Deus mostrava que era Ele te sustentando, era Ele te guiando. Então agora que você atingiu a maturidade da fé e está vivendo a hora do cumprimento da palavra, só tem 2 caminhos para você. Ou você se rebela contra a vontade de Deus e diz: eu não admito ser pior do que o não crente. Ou você admite a sua dependência e diz: Deus, agora eu sei mais do que nunca que eu só estou aonde estou e sou quem sou por causa de quem o Senhor é na minha vida. Olha para quem está do teu lado e diga: na tua vida. Prega para ela, diga: na tua vida essa obra é do Espírito Santo. Teu casamento só vai bem por causa do Espírito Santo. Teus filhos vão viver de forma diferente por causa do Espírito Santo. Você está em lugares onde o seu grau de escolaridade não te colocaria, mas você vai entrar lá por causa do Espírito Santo. Teus filhos vão viver processos e vão viver níveis de honra que alguém vai dizer: mas tua mãe é juíza, teu pai é doutor. Não, ela é doméstica, mas é uma mulher cheia do Espírito Santo. Existem coisas na sua vida que Deus está dizendo: ou você admite a sua pequenez e exalta o Espírito Santo, ou fica aí tentando dar murro em ponta de faca para mostrar que você é empoderada. Deus sabe que poder nenhum eu teria sido alto o Pai não tivesse me dado. Olha para quem está do teu lado e diga: teu poder é do Espírito Santo. Teu poder é do Espírito Santo. Teu poder não vem do feminismo, não vem do socialismo, não vem do marxismo, não vem do comunismo. O teu poder vem do alto, ele vem do Espírito Santo. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Qual poder? O poder do Espírito Santo. Se é para aplaudir, aplaude tudo junto, com vontade.
Mistura com glória a Deus e aleluia. Aplauda o Espírito Santo. Aplauda a pessoa do Espírito Santo. Engrandeça o Espírito Santo. Como se dará isso? Ele diz, vai descer. Oh, meu Deus. E se eu te disser que o que você está procurando aqui, achando que vai te dar sucesso aqui, na verdade vem daqui? Ficar em Jerusalém, disse Jesus, até que do alto seja vestido de poder. Esse poder que você procura vem do alto. O que te faz poderosa é o Espírito Santo. Quando você é uma mulher cheia do Espírito Santo, mesmo que não conheçam teu nome, respeitam a tua presença. Porque sentem o temor de Deus na sua vida através da pessoa bendita do Espírito Santo. Você diz, Senhor, eu preciso de mais dinheiro. Deus está dizendo, não, você precisa mais do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que você não precisa de dinheiro, não estou dizendo que você não precisa de necessidades humanas. Só que o que o Senhor está dizendo é, você está apresentando para mim uma lista de coisas, e eu poderia te responder tudo isso te enchendo de uma pessoa só. A pessoa bendita do Espírito Santo. Ele diz, Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo. Aí ele diz assim, ó, e o poder do Altíssimo te envolverá. Em outras palavras diz, ele te cobrirá. Sabe o que isso significa? Poder por todos os lados. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não manifesta o poder dele só na igreja, não. O Senhor está dizendo para aquelas que estão ao alcance da nossa voz e para os irmãos que também estão ao alcance da nossa voz. Ele está dizendo, você tem setorizado o Espírito Santo na tua vida. Quando você deveria manifestar o poder dele por todos os lados. Irmãos, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela é imparável. Imparável. Só que você só vai ver a potência que você é na mão de Deus se você deixar o poder dele se manifestar por todos os lados. É no carro que você dirige, é no ônibus que você pega. Eu não estou falando sobre falar em línguas estranhas o tempo todo. Isso é evidência. Não, eu estou falando sobre fruto. Eu estou falando sobre exercitar o poder do Espírito Santo em todas as áreas da sua vida. Sobre falar com Deus no carro, sobre sentir a presença de Deus no seu trabalho, sobre consagrar a tua vida, tuas coisas. Eu me lembro que lá na igreja fizemos uma campanha de 7 dias no monte, para que a campanha que iríamos fazer no culto da igreja fosse cheia do poder do Espírito Santo. E as camisas que o pessoal da intercessão ia usar, foi consagrada em oração durante muitos dias. A gente ungiu. Eu me lembro que minha mãe usou aquela camisa durante todos os dias do propósito, foram 7 semanas. Foram 7 semanas, não, foram 3 meses, baseado no texto que dizia, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o Geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou tudo que ele possuía. Aí a igreja fez uma campanha, consagramos a camisa e o ministério de intercessão. Todo mundo que estava consagrado e que era da intercessão, deveria usar a camisa toda terça-feira no horário do culto. Não era misticismo, era um propósito. Eu me lembro que quando acabou, minha mãe não aguentava mais olhar para a camisa, mas mesmo assim estava guardada. Aí um dia chegou uma tia minha que precisava ir embora para casa, e eu não sei, acho que ela não tinha roupa, alguma coisa. Eu sei que minha mãe mandou a camisa para ela. Ela ainda não era batizada no Espírito Santo com fogo. Quando ela chegou em casa, sem oração, sem louvor, sem súplica, sem nenhum movimento, ela tinha acabado de sair do banho. Quando ela botou a camisa, o fogo pegou ela, e ela começou a queimar no fogo, e ela só dizia que sentia um fogo, sentia um fogo, sentia um fogo. Uma outra tia minha que tinha sido batizada com o Espírito Santo, tia que hoje é a pastora Adriana, chegou e impôs as mãos sobre ela, ela foi batizada com o Espírito Santo. Quando ela foi batizada com o Espírito Santo, minha tia foi renovada. 3 dias depois, a gente teve notícia. Cadê tia Adriana? Tá bem? Tá bem. Mas e aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Botava o telefone e ela só falava em língua. Aí dizia, o que houve? Aí dizia, tem 3 dias, ela não consegue falar português. Ela está cheia do Espírito Santo. Aí você diz, como é que é isso, Camila? Estou aqui compartilhando uma experiência de família. Mas é quando você consagra a tua vida, quando você consagra as tuas coisas,
coisas. O Espírito Santo não quer te usar só na igreja, não. Ele quer visitar teu guarda-roupa, ele quer visitar tuas lembranças, ele quer visitar os teus jantares. O Espírito Santo quer que você manifeste o poder que ele tem para te dar por todos os lados. Levante a tua mão e seja cheia do Espírito Santo. Maria vai gerar pelo poder do Espírito Santo e não pelas habilidades biológicas. O Espírito Santo vai fazer aquilo que biologia nenhuma poderia operar sem que afetasse a virgindade de Maria. Deus está dizendo: não negocie os critérios que me fizeram te escolher, porque eu vou fazer o que eu tenho para fazer na tua vida, sem você romper e sujar a sua consagração e a sua separação. Ela gera, e agora vai contar para José. Mas José não vai acreditar. Agora preste atenção. José não vai acreditar em quem? Na profecia ou em Maria? Porque o texto diz que José é da casa de Davi. Irmão, Maria é só uma moça humilde de Nazaré, mas José é da casa de Davi. Se ele é da casa de Davi, melhor do que eu e você, ele conhece a profecia dita pela boca do profeta Isaías. Conhece ou não conhece? Conhece, porque todo judeu de 7 anos tem que ter de cor o texto. Só que quando Maria diz para ele que está grávida, ele não crê. Porque existem pessoas na nossa vida e do nosso lado que elas creem que Deus faz, só não creem que faz com a gente. José conhece a palavra, e a palavra dizia que quem ia conceber era uma. Quem lembra, gente? Quem ia conceber era uma, e Maria é uma. Ela atende os critérios, mas quando ela diz que está grávida, ele não crê. Então preste atenção. Ele crê que Deus faz, só não crê que faz com ela. E é complicado. É melhor quando alguém não crê que Deus faz do que quando crê que Deus faz, só não crê que faz com a gente. Eu creio que Deus salva, só não salva teu marido. Eu creio que Deus liberta, só não liberta teu filho. Eu creio que Deus levanta a gente do monturo, mas você, morador de tal região, filho de ciclano, neto de Beltrano, crê que Deus faz, mas não crê que é com você. Só que olha para o teu irmão, olha para a tua irmã aí agora, e diga para ele ou para ela com carinho, diga assim: me trate bem. Porque você está sentado do lado de alguém que crê tanto que Deus faz, que vai começar pela minha vida. Oh, meu Deus do céu, você olha para a gente que está aí do teu lado hoje, não dá nada por essa pessoa. Deus está dizendo: se eu fosse você, eu começava a crer que Deus faz e vai fazer inclusive na vida dessa pessoa. Oh, meu Deus do céu, Maria não discute com ele. Por quê? Porque você não pode fazer as pessoas aceitarem seu sonho, sua chamada e o seu ministério por imposição. Segunda coisa que você não pode fazer: querer que os outros sintam aquilo que só você ouviu. Você não pode, terceira coisa, esperar que aquilo que Deus falou que vai fazer com você só aconteça se você tiver aprovação de terceiros. Porque Deus não trabalha com a expectativa que as pessoas têm em você. Eu vou falar de novo. Deus não trabalha com a expectativa que as pessoas têm em você. Vou falar de novo. Deus não trabalha com a expectativa que as pessoas têm em você. A Camila lá em casa, ninguém acredita em mim. A Camila na minha igreja, ninguém acredita em mim. A Camila no meu trabalho, ninguém me vê como Deus me vê. Deus não coloca em você a expectativa que as pessoas colocam. Deus não depende da expectativa delas quando olha para você. Ele diz: eu só dependo que você sinta e que você creia. Por quê? Porque eu não trabalho com a expectativa que elas colocam em você, mas vou fazer milagre com a expectativa que você tem em mim. Eu estou olhando para a fé que você tem em mim. Eu estou vendo a campanha que você está fazendo para mim. Eu estou vendo o propósito que você está entregando para mim. Eu estou vendo as orações que você está fazendo para mim. Você já foi desprezada e por alguns até humilhada, e Deus
Deus está dizendo: não se comporte como vítima diante deles, se comporte como serva na minha presença. Eu não trabalho com a forma como eles veem você, eu trabalho em cima daquilo que você vê quando olha para mim. Então olha para mim, confia em mim, espera em mim, aguarda em mim. Oh meu Deus do céu, Maria não discute com José. Olha para mim que isso é sério. A partir de hoje, para de brigar com os naturais sobre coisas espirituais. Pare de discutir com o carnal o que só um espiritual pode discernir. Vou falar mais rasgado. Pare de falar sobre sensações com quem não gera. Sabe por que você está de louca na tua família? Porque você quer falar de batalha espiritual com quem nunca expulsou um demônio na vida. É por isso que você está perdendo crédito dentro da tua casa. Não é porque você não é uma mulher de Deus, mas é porque você gasta tempo fazendo os outros acreditarem no que só você acredita. E por que você faz isso? Por amor a Deus? Não, por vaidade. Porque você não aceita que os outros não aprovem o que Deus já confirmou. Você não vê José discutindo, você não vê Maria discutindo com José. Rapaz, a mulher era tão santa que mesmo ele pensando que não fosse de Deus a gravidez dela, ele está pensando em deixar ela sem escândalo, porque ele é justo e ela não tinha ficha. Não tinha nada que desabonasse a conduta dela, a não ser a dúvida que ele está manifestando agora. Olha isso, gente. Olha isso. Você já viu gente que parece que tem o rei na barriga? Quem já viu esse termo? Gente que parece que tem o rei na barriga. No caso de Maria era literal. Mas ela não se usa disso para poder impor o que ela carrega na vida de ninguém. Eu vou beber essa água aqui e você não me seque não. Vai glorificando a Deus até você ser cheio do Espírito Santo. Eu vou beber mais só porque eu acho que você ainda não foi cheia. Só precisava de alguém para abrir aqui. Isso. Oh, valeu. Bora botar mais um cadinho. Tá bom. Segura aí, não vai embora não, que eu vou ver se Deus vai encher mesmo essas mulheres. Até o final Deus enche. Pare de querer que as outras pessoas sintam o que só você carrega. Seu marido não é crente, ele não tem obrigação nenhuma de sentir as coisas que você sente depois que o culto acaba. Por que você está na fonte, você bebe a água e espera que quem ficou em casa seja saciado? Não foi você que bebeu a água, quem tem que derramar é você. Maria não amaldiçoa, você não vê atrito entre Maria e José. Deus manda eu te dizer nessa noite, fecha a tua boca que com José falo eu. Aí você pensa assim, Camila, meu José é tão severo que com ele ninguém fala, mas aí é que está. Deus espera José dormir e envia um anjo no sonho dele. Camilo, o que isso significa? Deus está dizendo, você olha para esse homem, seja patrão, seja líder, seja marido, eu não sei qual a área de hierarquia que você depende da autorização de alguém, porque Deus não vai chegar em Cristo nessa casa para promover divórcio. Você acha que a gestação de Maria vai apartar José de casa? Deus não chega para separar, Ele chega para juntar, minha filha. A promessa que Deus fez para você, cabe tua casa, cabe teu marido, cabe tua sogra, cabe tua cunhada, cabe teus filhos, cabe todo mundo. Para com essa conversa de, mas Deus me escolheu.
está com o rei na barriga, querendo esfregar o rei na cara dos outros. E Deus está dizendo, tu acha que eu vou ser um rei numa casa dividida? Tu trata de unir tua família. É porque eu sou escolhida. Porque o povo não entende a obra que Deus fez na minha vida. Tu não une tua casa, não. Maria não impõe sobre José aquilo que Deus trouxe sobre ela. Você não vê atrito, mas vê Deus visitando a vulnerabilidade de José. Enquanto acordado, você não vê Deus falando com ele, mas quando ele dorme, Deus entra no sono. O que é isso? Vulnerabilidade. Quem consegue falar essa palavra, reproduza. Vulnerabilidade. Tem gente que você olha e você pensa, não tem lugar para Deus falar com fulano. Porque ele é coração duro, porque ela é mente fechada. E Deus está dizendo, eu conheço a vulnerabilidade de cada ser humano. Deus está dizendo, eu não quero que você entre porque você não vê caminho para entrar e para tratar com essa pessoa. Mas eu sei qual área da vida dele eu entro sem pedir licença. Eu sei qual área da vida dele eu tenho acesso irrestrito. O texto diz que José dorme, Deus envia um anjo. O anjo fala com ele por revelação e diz, José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Deus está dizendo, de você eu só quero obediência. Por quê? Porque eu não quero você tentando convencer ninguém daquilo que Deus já fez na sua vida. Ele está dizendo, se você me obedecer, eu me encarrego de te honrar. Oh, ele está dizendo, de você eu só quero obediência. A honra, a legitimização, a patente, a confirmação, sou eu que vou trabalhar no José da terra, para ele poder confirmar o propósito que eu tenho contigo. Quando Gabriel termina de entregar o processo para ela, dizendo, tu conceberás, tu gerarás, tu darás a luz ao Filho de Deus. E ela pensa, como se dará isso? Ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. O que ele está dizendo? Maria, você não vai fazer, eu só preciso que você continue sendo. É isso que Deus está dizendo. Tem gente aqui dizendo, Camila, eu não vou ver o cumprimento da promessa, porque eu não consigo fazer tudo que eu acho que eu tenho que fazer para ser uma mulher digna de receber as coisas grandes de Deus. E Deus está dizendo, é por isso que você está deprimida, com gastrite nervosa, cabelo caindo. Porque desde que você recebeu a promessa, você acha que tem que fazer. Só que nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer, eu não te chamei para fazer, eu te chamei para ser. Você só tem que ser. Aí o anjo olha para ela e diz assim, ó, ele dá a dica. Sabe Isabel, tua prima? Parece até conversa assim, né? Acabou de entregar a profecia, de vez em embora não, ele fica. E diz assim, sabe Isabel, tua prima? Essa já está no 6º mês de gravidez. O texto diz que quando Maria ouve isso, estou encerrando aqui. Quando Maria ouve isso, ela faz as roupas em casa, arruma e vai embora na hora, para a casa de Isabel. Olha para quem está do teu lado e diga, em tempos de espera. Como assim, Camila, em tempos de espera? A barriga ainda não cresceu. O feto ainda está sendo gerado. Então ela está esperando a evidência do milagre. Então olha de novo e diga, em tempos de espera, vá para a casa de quem gera. Deus está dizendo aqui para alguém, vai para a casa de Isabel. Ana, posso chamar o pessoal da sua banda para me ajudar aqui a encerrar comigo? Que aí eles se adiantam e aí depois você já vem direto. Cadê o pessoal? Tá por aí? Eles vão vindo aí. Vai chegando. Olha de novo para ela e diz, vai para a casa de quem gera. Irmãs, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Para de fazer questão de querer ser amiga de quem só quer ser tua colega. Para. Você não precisa de, mas ela é tão legal, ela é tão maneira, mas ela é admirável, mas ela não quer ser tua amiga, só quer ser tua colega, então para de ser chata. E para de se submeter como se ela fosse a única pessoa legal da terra. Segunda coisa muito séria que eu vou falar aqui. Pare de pôr chateação com a família de fé. Não querer mais se relacionar com gente da igreja
reproduzindo por aí o discurso, porque eu prefiro o povo do mundo, porque eles fazem coisa que nem crente faz. A pessoa que motivou Maria chamava-se Isabel e ela era sua prima. Deus está dizendo: amigo é muito legal, mas ninguém substitui a sua família. Honre os irmãos de fé. Sabe por que às vezes é melhor conhecer gente de fora do que gente de dentro? Porque gente de dentro gera intimidade, intimidade gera proximidade, proximidade revela defeito. Então é muito melhor ser amiga de galera de inbox, de Facebook, de Instagram, porque eles só veem minhas fotos bonitas e só ouvem o que eu quero falar, mas no dia a dia o que eu não gosto também aparece. Então é muito mais fácil achar que é mais legal ser super amigo de quem chegou agora e negligenciar relacionamentos antigos. Só que Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: eu tenho uma Isabel para você. E Deus trouxe Isabel hoje aqui, que tem a sensação de que está gerando sozinha. Deus trouxe Isabel hoje aqui para dizer: eu tenho Maria para você. Camila, eu não estou entendendo. Vai entender, guarda isso. Ainda antes do ano de 2021 acabar, Deus vai te dar uma seleção de amigas conforme você nunca teve na sua vida. É chegado um tempo de conexões, aonde mulheres se unirão para que grandes propósitos da parte de Deus sejam realizados. Brasil, se prepare. Mulheres vão lotar estádios, cinemas, teatros, com movimentos interdenominacionais. As placas vão ficar onde elas devem ficar, do lado de fora, e o poder de Deus vai encher as mulheres do lado de dentro. Mulheres como Maria, mulheres como Isabel. Olha a característica de Isabel. Isabel, o anjo diz, já está no 6º mês de gravidez. Sabe por que ele faz isso? Para animar a fé de Maria. Por quê? Isabel, Maria, você não vai nem se achar tentada a pensar que o que você está vivendo é impossível. Por quê? Porque o que o homem chama de impossível, Isabel já está vivendo há 6 meses. Irmãos, ela não pensa 2 vezes, ela arruma as coisas e vai para a casa de Isabel. Sacode umas 3 aí e diga: vai para a casa de Isabel, vai. Vai para a casa de Isabel. O que é a casa de Isabel? O que é a casa de Isabel? Você vai ver agora. Maria arruma as coisas e vai para a casa de Isabel. Olha isso. José está do lado de Maria, mas não acredita ainda, enquanto o anjo não visita, que o que nela é gerado é do Espírito Santo. Então presta atenção. Na casa que ela está, ela ainda não foi honrada. Mas quando ela chega na casa de Isabel, onde o anjo disse que já está gerando, quando ela chega e grita: Isabel! Isabel já sai de casa dizendo assim, ó: que honra! Camila, eu não estou entendendo, você vai entender. Quando deixar Deus alinhar teus contatos e as tuas conexões, você não vai ser oportunista, você vai ser direcionada. Oh, meu irmão, é melhor comer sardinha frita na casa de quem honra do que salmão grelhado na casa de quem me trata como funcionário. Eu prefiro uma oferta de quem bordou toalhinha o mês inteiro e me recebe como profeta, do que catedral imensa que pensa que me paga colocando uma oferta na mão achando que eu sou funcionário. Eu já disse isso uma vez. Falei: marido, ele sempre que eu chego em casa pergunta: como te trataram? Te trataram bem? Você foi bem recebida? E eu sempre digo: tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas às vezes os lugares mais simples que eu vou é onde eu me sinto mais confortável e mais bem tratada. Irmãos, eu já comi comida que eu não sei dizer o nome, mas que foi servido como um prato de ração. Mas já comi arroz fresquinho, feijão temperado na hora e ovo com gema mole quebrado em cima do arroz fresco, que foi servido como se fosse caviar. Aí nesse dia eu cheguei em casa e disse: marido, eu vou te falar um negócio. Eu estou percebendo que não é o que eles me dão de comer. Aí ele disse: sim, porque a honra não é o que você come, a honra é como você é servido. Rapaz, eu nunca mais esqueci disso. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você quer fazer questão de se inserir em relacionamentos aonde o status dá aparência de honra,
Mas, irmãos, status não comunica honra. O que comunica honra é serviço. Eu vou falar bem rasgado. Fuja dessa gratidão de palavras, que só é grato, só é grato, só é grato, só é grato. Se é grato, mas não te serve, ainda não é grato o suficiente. Porque gratidão verdadeira revela serviço, revela prontidão, revela entrega. Maria mal chega na casa de Isabel, e quando chega na casa de Isabel, Isabel, ao ouvir a voz de Maria, já diz: que honra tenho eu que entre em minha casa mãe de meu Senhor. Olha isso aqui. Isabel está 6 meses à frente de Maria. Completa para mim, para a gente terminar junto. Há quantos meses à frente Isabel está de Maria? Quantos meses? Então quem está na frente é Isabel, mas ela diz: que honra tenho eu que entre em minha casa a mãe de meu Senhor. É o maior se colocando diante do menor, e o menor se colocando diante do menor, como se ele fosse menor. Mas a gente sabe que Jesus é bem. Segunda coisa, só tem 2 tipos de gente que presta para andar contigo quando você está debaixo de uma promessa. Quem está me ouvindo, diga: eu aqui. Primeiro, ou você anda com gente que está no teu nível, ou você busca gente que já está à sua frente. Ande com gente mais crente do que você. Busque gente que já chegou aonde você quer chegar. Ao ouvir a tua voz, a criança no meu ventre estremeceu. Olha isso. A presença de Maria na casa de Isabel encheu ela de tal forma que João Batista estremeceu. Houve evidência de vida, ainda não havia, aonde não havia ainda nascimento. Olha isso. Deus está dizendo: quando você é cheio do Espírito Santo e procura alguém que está vivendo uma fase como a sua, você ativa ela e ela honra você. Você melhora ela e ela melhora você. Você consola ela e ela alegra você. Deus está dizendo: mais do que contatos, neste ano eu vou estabelecer entre vocês alianças, conexões espirituais. Eu profetizo aqui que vai ter amiga que vai ser tão conectada. Quem aqui já teve uma amiga que está num lugar público e daqui a pouco saiu uma conversa que as outras conversaram, mas quem está no lugar não pode saber que elas conversaram. Aí quando alguém solta a conversa, elas não falam nada, elas só olham uma para a outra assim, ó, e já entende tudo que está acontecendo naquela atmosfera. Quem já teve ou tem uma amiga assim, diga: eu entendo. Deus está dizendo: eu vou te dar gente assim com conexão celestial. Antes de você falar o que é, a pessoa já vai interpretar. Eu estou profetizando que você vai ter amiga que quando você falar em línguas, ela vai te entregar a interpretação daquilo que você está falando. Quem recebe aqui conexões celestiais, agora recebe mais uma palavra de Deus para a tua vida. Deus vai colocar no teu caminho gente que vai te honrar por aquilo que você carrega do eterno. Deus vai colocar na tua vida gente que vai te honrar pela escolha de Deus na tua vida. Gente que vai interpretar e vai entender o porquê que Deus te escolheu. Deus vai nivelar teus relacionamentos. Chega de investir em terra seca. Deus manda te dizer que você vai começar a colher em Isabel o que não colheu nem entre os teus parentes. Fica de pé quem quer uma Isabel. Fica de pé quem quer uma Maria. Aleluia. Casa de Isabel é casa de quem honra. Casa de Isabel é casa de quem entende de milagre. Casa de Isabel é casa de testemunho. Casa de Isabel é casa de quem já viveu o inédito, o absurdo e o sobrenatural. Casa de Isabel é casa de quem sabe que Deus faz. Casa de Isabel é casa de quem sabe que Deus faz e acredita que Ele faz com você. Olha para ela aí e diga: vá para a casa de Isabel. Vá para a casa de Isabel. Chega de receber gente na tua casa que você chama para comer pizza e no final a pizza vira a cabeça de alguém, porque só fala dessa pessoa. Gente maledicente que ama uma fofoca, ama uma conversa fiada.
Casa de Isabel não é casa de conversa fiada, é casa de honra. Irmão, quem fala de Deus não tem tempo de falar dos outros. Quem fala das coisas de Deus não se ocupa falando da vida dos outros. Não leva mal não, mas eu vou falar abertamente aqui. Tem gente que olha a gente e diz assim, passa lá em casa. Eu fui mentoreada por 3 mulheres. 2 delas já dormem no Senhor. A mais nova delas, quando eu conheci, tinha 68 anos. Foram amigas do círculo de oração que me mentoreavam de perto. De perto. E de vez em quando elas eram tão crente que isso me irritava. Vou dar um exemplo. Eu era recém-casada e no desejo de agradar, porque uma delas era solteira, viúva, eu queria levar ela às vezes para minha casa depois do culto de domingo para ela almoçar, para não ficar sozinha. E aí às vezes se a gente se encontrasse no sábado de manhã na consagração, eu virava para ela. Eu conheci ela dos 65 até os 78. Ela viajou muitos rincões desse país comigo. E aí às vezes eu chegava para ela depois do culto e dizia assim, Concha, vamos lá para casa hoje no almoço? Ou melhor, se eu encontrasse ela no sábado, perdão, eu dizia assim, amanhã depois da escola bíblica, vamos lá para casa almoçar? Ela virava para mim, eu estou fazendo para ela um convite de almoço. Ela virava para mim e dizia assim, eu vou orar. Se Deus permitir, eu vou. Rapaz, aquilo me dava um ódio. Eu dizia, ô Concha, eu não estou te chamando para guerra não, estou te chamando para um almoço. Aí ela me olhava assim por cima do óculos, dizia, e ia embora, e não me dava resposta não. Às vezes ela ia, e às vezes ela não ia. Eu olhava aquilo e eu dizia, rapaz, como é que pode, né? Mas é que a vida dela era tão direcionada pelo Espírito Santo, que ela não queria tomar nenhum passo, nem que fosse para o que aparentemente era bem. Aí um dia eu meditando sobre Tiago, ele dizendo, né, vós que na vossa arrogância dizeis, amanhã vamos contratar, fazer e acontecer, vocês são presunçosos, não sabeis que a vida do homem é um sopro? Na verdade vocês deveriam dizer, se o Senhor permitir. Aí eu parei de chamar ela, e eu comecei a orar antes de chamar. Nunca mais ela disse, eu vou orar. Quando eu chamava, ela dizia, tá bom. É um mistério que só a eternidade vai revelar. Ela discernia que eu já estava pronta. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer isso. Eu tenho uma obra na sua vida, mas eu não tenho essa obra só na sua vida. Eu tenho pessoas para poder completar a obra que eu tenho na sua vida. Quando você tem de Deus uma promessa, Deus não te dá coisas, Deus te conecta a pessoas. Só que no longo da trajetória, você vai ficando áspera, porque você não quer perder o que Deus te deu e percebe que nem todo mundo sabe lidar com aquilo que Deus te deu. E aí você vai se isolando, mas Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, chegou um tempo de conexões. E agora eu não falo presa a um sermão, eu falo na obediência da palavra profética. Deus está dizendo, chegou um tempo de conexões, não suspeite dos amigos. Vou colocar gente no teu caminho, gente que vai te ajudar a gerar, gente que vai te ajudar a alcançar aquilo que Deus começou na tua vida. Gente que vai te dar palavra de ânimo para você não abortar essa empresa, não abortar o projeto, não abortar a sua fé. Oh meu Deus, Ele tem uma Isabel para você. Maria ficou na casa de Isabel 3 meses. Quantos meses? 3 meses. Se Isabel estava com 6, Maria saiu com 3, é porque ela já estava com 9 e chegou a hora de dar luz a João Batista. Quem entendeu, diga amém. Deus está dizendo, sabe quando a sua barriga vai crescer? Você sabe que só começa a mostrar alguma coisa do 3º mês para frente. Não, Camila, eu conheço gente que está 2 meses ainda tem mão barrigão. Não, é porque soltou o bucho, porque aproveitou que estava grávida. Mas para aparecer mesmo é com 3.
aparecer com 3. Quando a de Maria começa a aparecer, Isabel já estava às vésperas de nascer. Deus está dizendo, quando você se prepara para ver o outro nascendo, é sinal que você já está crescendo. Se ver o outro crescer não te faz sofrer, é sinal que você está crescendo. Se ver alguém que é menor do que você, chegar em lugares que você que é maior, ainda não chegou, não te dá inveja, mas te dá ânimo, é sinal que você vai ir além da onde eles foram. Se você está do lado de uma mulher, diga para ela, quanto mais você cresce, mais forte eu fico, mais animada eu fico. Eu tô doida para Deus salvar o teu marido, que é sinal que a fila está andando e ele vai salvar o dela, o dela, o dela. Aonde estão aquelas que estão esperando no Senhor? Aquelas que querem casar, aquelas que já passaram dos 30, mas estão debaixo de uma promessa dizendo, Camila, eu estou esperando. Ou se você está do lado de uma mulher assim, diga para ela, eu tô doida para receber teu convite de casamento, porque eu vou ser madrinha do teu e tu vai ser madrinha no meu. Quando eu ver você nascer, quando eu ver a promessa se cumprir, é sinal que Deus vai ver que eu já estou crescendo. Eu profetizo um crescimento absurdo. Eu profetizo um crescimento inédito. Eu profetizo um crescimento sobrenatural. Olha para ela, quanto mais você cresce, mais eu cresço. Quanto mais você cresce, mais eu cresço. Quanto melhor você fica, mais fé eu tenho. Quanto mais feliz você é, mais eu me alegro. Eu me alegro na tua alegria, Maria. Te ver feliz não me dá inveja, me dá alegria. Camila, quando eu te vejo pregando aí, eu não fico triste, eu fico alegre, eu fico com vontade de pregar também. Eu fico cheia do Espírito Santo. Então você está pronta, está pronta, está pronta, está pronta. Levante a sua mão. Recebe essa unção. O texto diz que quando Elias foi arrebatado e subiu, diga comigo, subiu. Diga, subiu. Aí o texto diz que ele subiu tão alto que sumiu. Quem ficou aqui olhando ele subir? Quem lembra? Andava com ele junto. Mas quem subiu primeiro? Elias, porque estava na frente. Eliseu parou de andar com Elias porque ele era maior? Não. Eliseu andou com Elias justamente porque ele era maior. O que para alguns é um problema, para nós é referência. Andou com ele. No dia que ele subiu, a capa dele caiu. A evidência de que a oração de Eliseu foi atendida, que era qual? Que haja sobre mim porção dobrada da virtude que tem sobre você. Agora eu te pergunto, a unção estava na capa? A unção estava em Eliseu. Mas a capa evidenciava que a oração foi atendida. O texto diz que daquele dia em diante, Eliseu teve virtude dobrada, ou seja, tudo que Elias fez, ele fez 2 vezes mais, quantitativamente falando. Aí eu olho para o texto, Deus diz assim, eu vou te conectar a pessoas assim. Pessoas que quando te veem subir, não se entristecem, se alegram. Porque, irmão, é uma verdade que precisa ser dita. Realmente, tem gente que aguenta te ver bem, mas não te aguenta te ver melhor. Só que Deus está dizendo, eu vou colocar do teu lado gente que não aguenta te ver bem, gente que só está feliz de verdade quando te vê. Quando Elias sobe, Eliseu recebe a virtude e vive potencialmente 2 vezes mais do que o que Elias viveu. Deus está dizendo, sabe como é que eu vou provar a tua gestação? Sabe como é que eu vou aprovar teu milagre? Sabe quando é que eu vou confirmar o teu sucesso? Quando você estiver pronto para ver gente do teu lado subir.
você vê os outros subindo, e ao invés de se juntar aquela patotinha de gente frustrada para dizer é metida, é besta, você ter coragem de dizer eu gostei. Aí a menina botou uma roupa que é tendência da moda, ninguém nunca botou. Aí porque a cor é diferente, não vende aqui, ela trouxe fora. Alguém diz, eu não gostei daquela cor, eu acho besta. Pois o Senhor está dizendo, minha filha, tu viu que é tendência, é da moda, tu está acompanhando, tá ligada, então tu abre a boca e diga, pois é tendência, eu amei. Deus está dizendo, se eu ver você se alegrando quando alguém o próximo a subir é você. Quem vai subir? Oh meu Deus. Eu quero orar por você agora. Pai, no nome de Jesus, aonde houver aqui um homem e uma mulher que já até foi um dia assaltado pelo sentimento de inveja, de frustração, mas que hoje admite diante de Ti, ó Pai, que quer ser cheio do Teu Espírito Santo, não quer negligenciar a Tua vontade, nem quer dar razão aos sentimentos, mas quer submeter toda a sua vida à vontade do Senhor, para ela, para Ele. Deus, não apenas as palavras, mas visita os nossos corações. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus, tira do coração todo sentimento de suspeita. Aonde há um trauma aqui de alguém que foi traída e não consegue mais confiar, não consegue mais ter amigas, remove isso. Ah, Senhor, assim como o Senhor preparou Ruth, prepara essa mulher para ser Ruth que vai curar alguém. Assim como o Senhor preparou um Jonatas para Davi, prepara, Senhor, um Jonatas para esse homem de Deus. Remagandolei o céu. Pai, assim como o Senhor preparou Isabel para Maria e Maria para Isabel, prepara mulheres com conexões poderosas. Remove a amargura, a mágoa, o ressentimento. Que não haja em nós lugar para a inveja, dissensão, espírito faccioso. As filhas do leão te denunciam agora em luz. Seja removido, envergonhado, dissipado e neutralizado de agir, vencido e sem força toda a facção, em nome de Jesus. Que sejamos ativadoras de propósitos. Que o Teu Espírito em nós levante pessoas. Que Teu Espírito em nós dê direção a ministérios. Que o Teu Espírito em nós traga referências. Que o Teu Espírito em nós impacte a comunidade social, local, a geografia. Oh, Espírito, manifesta o Teu poder por todos os lados e glorifica o Teu nome, Jesus. Glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus, eu oro e te abençoo. Quem concorda, diga. Última coisa, eu vou contar de 1 a 3. No 3, a Ana e os meninos vão nos inspirar com uma canção. Só no 3. Quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. As mulheres que foram escolhidas por Deus, mas saíram do centro da vontade de Deus, dada a quantidade de abortos espirituais que já viveram, sentimento de desesperança na crença, na fé, não consegue mais pertencer a nenhuma igreja porque se decepcionou com o sistema religioso. Só que o Senhor está dizendo, a minha igreja é uma instituição santa e eu ainda tenho um corpo meu em movimento aqui na terra. E você só pode sobreviver se estiver no corpo de Cristo. Ei, Elias, você que já foi profeta, profetiza e diz, Camila, me decepcionei muito. O Senhor está dizendo, volte hoje pelo caminho que você partiu, porque ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos e eu vou apresentar elas a você. Mulheres segundo o meu coração, homens que não se corromperam. Se você não quiser acreditar em mim porque você não me conhece, eu entendo. Mas se você sabe que foi o Espírito Santo que falou nesse culto da hora que começou e está falando até a hora que terminar, eu vou contar de 1 a 3. E quando eu disser 3, aonde houver uma mulher aqui que se afastou porque precisou de uma Isabel, e ao invés de ter uma Isabel,
só encontrou mulheres com o espírito de Belial. Gente que estava na sinagoga, mas estava endemoniado. Hoje Deus está dizendo: tenho gente no meu altar, tenho gente fora do meu altar, tenho gente que está preparada para te ver melhor, para te ajudar a conquistar. Agora preste atenção: não haverá nenhuma reconciliação nos seus relacionamentos sociais e familiares se primeiro você não se reconciliar com o Senhor. O motivo de você não confiar no social, o motivo de você não se relacionar no parental, é porque você não fez a reconciliação com quem é o alvo da sua confiança. Quando você não está totalmente em Cristo, você não consegue estar parcialmente com ninguém. Mas o Senhor está dizendo: se você consertar comigo hoje, eu conserto tudo na tua vida que está fora do lugar, e vou começar pelos teus relacionamentos. Camila, eu tenho Jesus no meu coração. Eu sei que você tem. Sábado à noite, uma hora dessa, você num ambiente espiritual, você é crente. Não, Camila, eu não sou não, eu venho porque eu gosto. Não, irmão, você é crente. Não, é que eu estou desviado. Desviado não frequenta culto. Desviado vai embora e não dá nem tchau. Que desviado é você que está aqui desde as 5 e ainda diz assim: Deus está falando comigo. Você não é desviado, você é crente. Não, Camila, mas é que assim, Deus sabe, eu tenho Ele no meu coração. Tem, e está na hora de você confessar. Porque Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que Ele diz: mas aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele. A maioria das pessoas que não fazem com Deus uma aliança, não é porque não creem, a fé é verdadeira. O problema é que a vergonha impede elas de caminhar. Aí você diz: mas Camila, eu preciso ir aí no altar? Precisa. Mas Deus sabe? Sabe, mas não concorda. Porque a fé verdadeira do lado de dentro só é confirmada se ela for confessada do lado de... Camila, quando eu chegar aí na frente, eu vou precisar falar alguma coisa? Não, porque eu vou contar de 1 a 3. E no 3 só vai vir ao altar quem sabe que é noite de reconciliação. Quem está afastada, quem se diz desviada. Camila, eu queria tanto ir, Deus sabe. Mas o meu problema é que eu tenho uma situação tico-tico no fubá. Quando eu casar eu vou, pois o Senhor está dizendo: vem você, o tico-tico e o fubá. Bota tudo aqui. Coloca tudo aqui. Não, Camila, depois que eu me consertar eu vou. E você nunca conserta. E não é porque você não quer, é porque você nunca entendeu quando Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Camila, então eu vou como? Você vai vir do jeito que você está. Porque Jesus não disse: se santifica e vem. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ele não disse: eu vos julgarei. Ele disse: eu vos aliviarei. Tem alívio para você. Camila, mas o que vão pensar de mim? O que vão pensar de você não muda nada, mas a sua atitude coloca teu nome escrito no livro da vida hoje. Camila, mas e a vergonha que eu sinto? Como é que eu faço com essa vergonha que eu sinto? Vem com vergonha e tudo, porque a vergonha é passageira, mas a sua salvação é eterna. Sua vida nunca mais será a mesma. Você acha que Deus permite um evento desse tamanho para a gente ficar olhando para lustre bonito, para teto? Ai, Camila, calha a boca que eu quero ir embora. Quer ir embora, vai na paz. Só não me obrigue a achar que o culto acabou para você, porque você já é salva e já tirou tuas fotos. Porque lá no céu, a festa dessa conferência vai começar agora. Presta atenção. Quando eu vim para a casa de Deus, não senta não, eu vou contar de 1 a 3. Quando eu vim para Deus, eu ia para o baile todo sábado. Um dia teve matinê no domingo. Só que eu ia para o baile no sábado, mas ia para a igreja no domingo. Então presta atenção para saber se você está me ouvindo bem. Eu ia para o baile mas no domingo eu estava onde? Aí eu chorava, porque eu dizia: puxa Deus, eu queria tanto ser crente, porque eu sentia a presença de Deus. Mas na hora do convite eu pensava: como é que eu vou para a igreja? Aí eu dizia assim para o Senhor: quando eu largar o baile eu vou para Cristo. Quando eu largar o baile eu vou para Cristo. E foi assim quase 6 meses. Quando eu largar o baile eu vou para Cristo. Um dia teve baile depois do culto. Você acredita que eu fui para o culto com a roupa do baile? Bermuda, camiseta
capacete do piu-piu, barriga de fora e tênis. E minha barriga nunca foi pequena. É muita falta de noção. Cheguei na igreja, sentei lá atrás. Aí o pastor fez o convite. Aí eu disse, como sempre dizia para o Senhor. Eu dizia, quando eu largar o baile, eu vou para Cristo. Mas nesse dia o Senhor disse para mim, o Espírito Santo, quando você vier para Cristo, você larga o baile. Eu entendi que ele estava dizendo, primeiro sou eu, e depois eu ajudo você. Deus está dizendo, você está tardiando o nosso relacionamento, porque você diz, primeiro eu vou resolver, e o Senhor está dizendo, não, primeiro eu, depois a gente resolve junto. Camila, mas eu me sinto tão indevida, eu acho que eu não deveria. A mulher samaritana também não. Mas mesmo assim ela agora está disposta a dar água para Jesus no cântaro dela. Porque Jesus está ensinando para ela que não importa o quão suja ela seja, quando ele bebe água no cântaro dela, não é ele que fica sujo, é ela que fica limpa. Deus está dizendo, não importa como você está, quando você vem para mim, não sou eu que fico sujo, é você que fica limpo. Então você vai vir como você está. E você está melhor do que eu ainda nem vi aqui uma barriga de fora. No 3, você não pode viver nem mais um dia longe da presença de Deus. Eu conto 1. A igreja que já serve ao Senhor, levanta a mão direita para o céu e começa a interceder. A gente só vai aplaudir no final. Agora eu só quero intercessão. Não quer orar, não ora. Mas quem levantou a mão, não finge que está orando. Comece a orar de verdade. Senhor, tem mulheres aqui, amigas minhas, que precisam voltar. Precisam fazer uma aliança com o Senhor. Tira a timidez, tira a vergonha. Deus não fez essa festa para a gente tirar foto. Deus criou essa oportunidade para te trazer de volta. As amigas ali comemorando. Pode vir, pode subir nesse primeiro degrau. Fique à vontade aqui. Eu conto 2. Continue orando. Só vai vir no altar quem está afastada, quem está distante, quem precisa reconciliar, quem vem à igreja, mas nunca fez com o Senhor uma aliança. Camila, hoje eu quero fazer com Deus uma aliança. Continue orando. Nós só vamos celebrar no final. É hora de intercessão. Isso aqui é fruto de oração. Podem se virar aqui para o altar, podem se virar para mim. Se precisar subir aqui para dar espaço, pode subir mais um pouco. Isso, pode subir até aí, muito bom, obrigada. Pode subir mais um cadinho, tá? Vocês aqui, ó, que eu vou precisar desse espaço. Camila, eu estou sentindo de Deus de ir aí no altar fazer uma oração. Posso ir? Não. Eu disse não. Não, mas é que eu estou sentindo de orar. Ora aí aonde você está. Só vai vir no altar quem quer reconciliação. Camila, sou eu. Você pregou aí, sou eu que estou afastada. Sou eu que me afastei. Sou eu que preciso hoje tomar uma decisão ao lado de Jesus. É você?